O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 15 de maio de 2025. Você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou, para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldo's Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe: por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldo's Bar estão na descrição. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço ao nosso Senhor El Cantare que não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente. Vamos começar retomando uma coisa que a gente não faz há algum tempo, as atividades culturais. Vamos lá, ó, gente. Cadê aqui? Aqui, ó. Vamos lá. Atenção. No domingo, dia 25 de maio, a partir das 9 horas e 30 minutos da manhã, ocorrerá a comemoração de aniversário de 15 anos do Templo Xoshinkan do Brasil e 1 ano do Jardim da Felicidade no Próximo Mundo. Duas comemorações, 15 anos do Templo Xoshinkan e o 1º ano do Jardim da Felicidade, ok, gente? Domingo, dia 25 de maio. Estão todos convidados. Para quem não sabe, o Xoshinkan fica na rua Domingos de Moraes, 1154, na Vila Mariana, em São Paulo. Rua Domingos de Moraes, 1154, Vila Mariana, em São Paulo. É isso aí. E hoje vamos voltar a tratar do tema da Miho Mukkaido. Essa moça bacana aqui, a Miho, que ela, como eu contei no outro programa, ela sofreu um acidente e aqui está contando a história do milagre dela. E nós precisamos entender muito bem o milagre, que hoje vai entrar numa questão um pouco polêmica dentro do milagre, que é a questão que ontem no outro programa dessa semana, primeiro por terça-feira, eu entrei muito na questão da religião, que as pessoas buscam religião querendo algo que não é religião. E às vezes querendo até coisas que a religião oferece, mas elas não são como um produto que você vai lá, compra e recebe. Tem uma série de implicâncias nisso. Hoje nós vamos tratar disso, ok, gente? Então vamos começar, depois vocês vão entender do que eu estou falando no correr do texto. Em outubro de 2019, na revista Are You Happy, publicado foi o artigo cunhado de Recuperação Milagrosa após 26 dias de inconsciência, contando a história de Miho Mukkaido. Todavia, vamos ao cordão de prata. No livro
a verdade sobre o mundo espiritual. O mestre Ryu Hokawa, seu autor, diz que os seres humanos possuem um cordão de prata, um filamento muito delgado que sai da parte de trás do crânio e conecta a alma ao corpo. Desde que esteja intacto, a alma sempre tem que retornar ao próprio corpo. Logo, o verdadeiro momento da morte é quando o cordão de prata se rompe. De modo geral, depois que o coração para de bater, passam-se 24 horas para que o cordão de prata comece a se romper. De volta ao texto do Are You Happy? Mais tarde, enquanto estava inconsciente, Miho teve uma experiência de quase morte. A ela foram mostrados vários lugares do mundo celestial, alguns dos quais eram como o céu, mas também havia cenas em que ela não conseguia se mover e gritava de medo, sendo que essa situação condizia com o que a senhora Yazuko descrevera ao dizer que Miho suava profusamente e deu um alto gemido. Doravante, Hidetoshi, o pai de Miho, foi a um templo da Rap Science, em que a família se converteu no dia seguinte ao acidente e orou diante da estátua de Alcantari todos os dias. Eu tentava ficar calmo em momentos como este, mas não conseguia pensar em nada. Naquela época, coisas ruins estavam acontecendo, como a falência da empresa. Então, pensei que o acidente de Miho poderia ter sido causado por meus maus pensamentos e decidi apagar meus pensamentos de qualquer maneira. Apaguei todas as esperanças de quero ajudar minha filha ou não quero que ela tenha nenhuma deficiência e continuei a orar por ela o Dharma do correto coração. Aqui vou parar para tratar de 3 pontos importantes. O primeiro é controverso. Controverso por quê? Porque vivemos em uma sociedade em que as pessoas são adestradas para pensar como meninos de 5 anos de idade. E isso pode gerar ciumeira quando é dito que a família se converteu à Rap Science no dia posterior ao do acidente. Muita gente deve estar falando, pô, sou membro da religião há 500 anos e nunca recebi um milagre. Calma, pequeno gafanhoto. Pois o milagre se ergue sobre um tripé formado pela fé, que é calcada na lapidação do coração, do impulso que leva uma pessoa a ir para o bem ou para o mal, por isso carece de rédeas, com o exercício da fé, que é o ato de orar, de se comunicar com a divindade e da missão que ela carrega, que deve ser concluída antes que o corpo comece a definhar. Já o segundo ponto é a associação que ele fez entre o acidente e os maus pensamentos. Vamos lá. Todavia, os maus pensamentos não são a causa direta do acidente, e sim um contributo indireto, dado que, como ele disse, sua família como um todo estava envolta em uma nuvem de distúrbios. Por fim, o terceiro ponto é o exercício da correta fé. Como ele disse, apaguei todas as esperanças de quero ajudar minha filha ou não quero que ela tenha nenhuma deficiência e continuei a orar por ela o Dharma do correto coração, do verdadeiro coração. Ou seja, ele realizou o intento do que se chama de religião, já que ele estabeleceu uma linha de comunicação entre a filha e a divindade ao fazer a religação entre os planos temporal e atemporal. Voltando, enquanto orava desesperadamente na sala de oração do templo, Hidetoshi teve uma experiência estranha, em que a imagem de Miho, sentada na palma da mão de um enorme Buda, brilhante e protegida, lhe veio à mente. As pessoas estão felizes e tristes quando são ou não são salvas, mas a vontade de Deus é diferente. Se minha filha for mantida viva, ela estará viva, e se ela for para o outro mundo, ela deve ser guiada pelo grande Buda. Confiemos tudo a algo além do conhecimento humano. Quando me senti assim, senti uma sensação indescritível de segurança no peito, disse Hidetoshi, e Miho acordou. No livro As Leis do Sol, o mestre Ryu Hokawa, seu autor, disse que, ironicamente, quando as pessoas enfermas, na hora que estão prestes a morrer, recebem a luz da verdade do mundo celestial, o Logos divino, já que estão mais para lá do que para cá,
são assistidas por seus espíritos guardiões e espíritos guias. Então, passam por um processo de relaxamento e experimentam uma rápida recuperação de suas doenças. Esse é um momento milagroso. Após uma mudança dramática como essa, as pessoas passam a viver como se tivessem renascido. Por aqui eu encerro o texto hoje e vou manter aqui no final. Porque você notou aqui, ele fala que quando a pessoa está na hora da morte, o que acontece? Agora, aí, seria uma hora em que a pessoa entrega os pontos. Ela primeiro ataca aquele espírito de luta, que é a questão intrínseca da natureza biológica do ser humano de querer viver. Eu falo sempre, ninguém quer morrer, mas a pessoa tem que estar preparada para morrer. A parada é ter um relacionamento com o divino. Mas chega uma hora que o cara fala, agora não dá mais. E nessa hora ela relaxa. Ele relaxa. E aí o que acontece com o relaxamento? São liberadas as ondas alfas. As ondas alfa, elas se propagam pelo éter. Até outro dia eu falei meio errado, eu falei que a pessoa entra em beta, não, ela entra em alfa. O estado de alfa é o estado entre o sono e a vigília, em que a pessoa tem um misto de consciência com um misto de inconsciência. E é a hora que ela libera essas ondas, e elas vão se propagando pelo éter até chegar à divindade. E aí ela começa a melhorar, porque como ela está mais para lá do que para cá, ela começa primeiro a receber o logos divino, a energia divina. Essa energia começa a fazer a ânima vibrar. A ânima começa a vibrar de novo. Começa a vibrar. Esse é um ponto. Ponto 1. Ponto 2. Vamos voltar aqui para o relato dele, só para a gente... Nós vamos juntar tudo. Aí ele disse, ó, apaguei todas as esperanças de quero ajudar minha filha ou não quero que ela tenha nenhuma deficiência e continuei a orar por ela o Dharma do correto coração. O verdadeiro coração. O que aconteceu? Ele relaxou. Ele, seja feita a sua vontade. Seja feita a vontade de Deus. Que seja feita a sua vontade. Ou como no livro da lei do Crowley, há de ser tudo da lei. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Muita gente entende errado com que faz o que tu quer, o eu. Não, eu não. É o tu com T maiúsculo. Deus. É a vontade de Deus que tem que ser feita. E aí, nesse momento que ele teve o relaxamento, ele conseguiu religar a filha com o divino e ele teve uma visão dela no plano atemporal. E aí vamos fazer o começo para a gente voltar a esse ponto dela no plano atemporal. Porque ela ainda estava ligada pelo cordão de prata. Cordão de prata, que liga o corpo ao espírito. E aí fala aqui, mais tarde, enquanto estava inconsciente, Roa teve experiências de quase morte, que eu falei no final do último programa. E foram mostrados vários lugares. Eu expliquei isso também no final do último programa. E aí, ela falou, alguns dos quais eram como o céu, mas também havia cenas em que ela não conseguia se mover e gritar de medo. E a mãe dela falou que ela suava e deu altos gemidos, ela caía na cama, ela se debatia, porque ela estava tendo essas experiências, o corpo reagindo a essas experiências diretamente, porque ela estava mais lá do que cá. A única ligação dela com o corpo dela era o cordão de prata. Vamos lá. Aí o pai dela foi para o templo da Rap Science, e aí é o ponto que é controverso. Eu vou separar aqui só porque eu quero, antes de chegar no milagre, que eu quero esse ponto aqui que ele falou. Ele falou aqui, ó. Eu tentava ficar calmo com ele. Eu tentava ficar calmo em momentos como esse, mas não conseguia pensar em nada. Naquela época, coisas ruins estavam acontecendo, como a falência da empresa. Ou seja, ele estava numa situação ruim. Sabe aquele momento, tem até no Mistério, tem a noite negra da alma, que a pessoa entra, que ela não pode nem sair de casa. Mas tem dia que as coisas não dão certo, cara. Tem dia que as coisas não estão dando certo. E isso é uma carga ruim que está em volta. Isso atrai espíritos ruins. Eu não descarto, porque eu já falei disso em outros programas, os espíritos ruins atuam em equipe. Eu não descarto que um espírito ruim tenha atrapalhado o motorista e o outro amirrou para acertar a menina, como acertou o carro.
Só que não era ainda a hora dela. Então, realmente isso aqui, ele falou, decidiu, apaguei todos, decidiu apagar esses pensamentos, e até os pensamentos consequentes a isso, como ele falou, a esperança de querer ajudar a filha, de que não querer que ela tenha nenhuma deficiência, ele resolveu se apagar de tudo, e se concentrar unicamente no relaxamento, assim, na oração, ou seja, ele falou que seja feita a sua vontade. Isso é um negócio complicado, que aí entra na questão do milagre, que ele se converteu no dia seguinte, muita gente pensa como criança, a gente fala, não, então na igreja não tem um milagre. Peraí, meu, o seu milagre depende dos 3 fatores que eu falei. O milagre está em cima de um tripé formado pela fé, que é a lapidação do coração, é a crença naquilo que não se vê. Você tem que ter rédeas para isso, que normalmente são as leis, são os livros das leis. O exercício da fé, que é o ato de orar, de se comunicar com a divindade, é a missão. Ou seja, tem que estar tudo dentro dos conformes para o milagre acontecer. Porque o que acontece muito é isso, a pessoa, por que não salvou a pessoa? E quando a vontade de Deus é inquestionável. Eu passei por uma situação recente, eu perdi a minha esposa amada, e no momento que os médicos estavam atendendo, eu mantive a fé, falei que seja feita a sua vontade. Seja feita a vontade de Deus. Eu sinto falta da minha esposa, aqui por mim. É uma falta, mas ela está aqui no meu coração. E é cruel, porque eu perdi também um amigo recentemente, a gente começa, a perda é muito cruel, porque a pessoa deve se conformar, não é que vai se conformar, que não vai se conformar. Não vai se conformar. Não é questão de se conformar. Mas existe um ponto que é difícil, é cruel que eu vou falar, mas a gente deveria até ficar feliz, não feliz com a morte da pessoa, mas com o passo seguinte, que a pessoa está retornando ao lar, que ela concluiu a missão dela. Isso é difícil. Eu não consigo ter esse sentimento. É impossível ter, é duro, mas por um lado ela está concluindo a missão dela. E esses parceiros que por exemplo, a gente ama incondicionalmente, minha esposa eu amei incondicionalmente. Eu nunca pedi amor dela em troca, e sempre fui amado em retribuição também. E até eu perdi um amigo recentemente, a esposa estava muito triste, eu decidi não falar respeitar o luto dela também, porque eu falei para ela, estamos no mesmo barco. E esses relacionamentos do amor total, não é amor de brincadeira. Tem gente que fala, na prática, não é na sua prática. Você não encontrou o amor da sua vida. Não sei se vai encontrar, se existe isso para você ou não, mas para mim teve. Para essa minha amiga, sim. Como é que eu vou explicar isso? Esse amor incondicional, ele veio de outras vidas e irá para outras vidas. Ele vem e vai. E nós vamos nos encontrar com essas pessoas no plano celestial. Nós vamos nos encontrar. Pensa aí, você que sabe do que eu estou falando, está com o seu amor, você ama incondicionalmente. O amor verdadeiro é um amor incondicional, igual de pai para filho, de filho para pai, de mãe para filho, de filho para mãe. É um amor incondicional. E é o amor que você tem entre pessoas, entre o casal, que você usa o termo almas gêmeas. É interessante isso. Você não gosta do termo alma gêmea, parece aquela música do Fábio Júnior, mas essas relações que vêm de outras vidas, pensa no seguinte: quanto tempo você levou para encontrar essa pessoa neste plano? Quanto tempo você levou para encontrar essa pessoa nesse plano? Levou bastante tempo, né? Você imagina que você passou por outras relações, essas relações tiveram que acabar para você encontrar essa pessoa. E ela também passou por outras relações que não deram certo e vocês se encontraram, porque é um encontro nesse plano. Aí é o encontro, e vai ter o encontro depois. Às vezes essa coisa da espera pelo próximo momento do plano temporal é uma espera longa, mas se você imaginar que houve uma espera para encontrar nesse plano, está dentro do comum, você vai encontrar essa pessoa novamente. E que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. É o livro...
É a tábua de esmeralda de Hermes Trismegistus. O que é embaixo é como o que está em cima, e o que é em cima é como o que está embaixo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que sempre entender na questão do milagre. Às vezes ele não vai ocorrer porque a pessoa cumpriu a sua missão. E quando ele ocorre, como no caso da nossa querida Miho, como aconteceu com ela tem muito para fazer. E por isso nós precisamos ajudá-la. Nós estamos também aqui para cumprir a nossa missão. Quando as pessoas que nós amamos, elas se vão, elas cumpriram a delas. A gente não sabe. Por que a gente não vai? Porque não chegou a hora. Não é que não chegou a hora. Você não cumpriu a missão. Não é uma questão de hora. Não tem um relógio marcado, você vai morrer daqui a 5. Não existe isso. Isso é na cabeça de idiota. O que existe é o seguinte, é a missão. Nós temos a missão para cumprir. Às vezes acontece do quê? Do corpo definhar antes da missão ser completada. O que acontece? A pessoa morre, mas ela volta para cumprir a missão daquele ponto que ela parou. Ela tem que voltar. Quando vai antes, às vezes acontece realmente uma desgraça, a pessoa vai mais cedo, a alma fica aqui. A alma fica aqui auxiliando as outras almas na concretização. Por exemplo, ele não vai cumprir a missão, mas ele tem que sanar essa ausência dele aqui. Então ele fica como se fosse um anjo. Seria vou chamar um anjo voluntário. Tem o que eu chamo de anjo ocasional, que é a pessoa cumprindo a sua missão, como no caso Simão Sirineu, e a alma fica aqui não para ser uma alma penada, mas para ajudar. Quando a alma, a pessoa é espírito de porco, ela fica como uma alma penada. Depois ela vai para o inferno, ela sai o caminho, quando termina o caminho dela, ela vai para o inferno. Inferno é um conceito sempre, não vou entrar nisso aqui. Mas a questão do milagre a gente tem que entender assim. O milagre é a reparação de um momento na vida para que a gente vá em frente. E a questão que foi abordada hoje aqui, a questão do cordão de prata, ele não foi rompido. Ou seja, enquanto leva-se 24 horas, se a pessoa, dentro dessas 24 horas, há esperança. E essa esperança tem que ser calcada no quê? Na fé. Acima de tudo, na fé. Nesse relaxamento que vai enviar as ondas alfas para a divindade, e a divindade vai falar, não, vamos dar um jeito nisso aí, porque a missão não acabou. Dito isto, eu encerro o programa de hoje. Quero agradecer a todos vocês e vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, gente, vocês vão ajudar o Cuesta aí, meu Cuesta tá avançando, tem muita gente, quero agradecer a todo mundo que fazem suas doações dentro do possível, nós estamos recebendo bastante doações. Em breve nós vamos fazer, eu quero adquirir uma câmera Nikon para filmar OVNIs. Em breve eu vou estar de volta a Santos, nós vamos fazer um trabalho para OVNI, para filmar os OVNIs. Muita coisa, hein? E vou comprar outras câmeras para fazer entrevistas. O negócio vai ficar muito legal, gente. Mas para isso eu preciso da contribuição de vocês, a qual pode ser feita com a aquisição deste livro aqui, ó. Isso aqui é A Máquina da Verdade. Nesse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar para molecada, que esse livro vai cumprir a missão dele, que é de pôr boas ideias na cabeça da molecada. Bem, na sequência, ainda no sistema de arrecadação de fundos por via indireta, ao romance A Saga de Kid Winchester para os adultos e o curso Fundamentos do Exorcismo. Aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta. Aqui é o apoia-se do blog O Mochileiro Místico. O Pix, gente, também não... o Pix é legal, hein? O pessoal tá mandando muita ajuda pelo Pix. Gostei. O pessoal gosta mais do Pix do que o apoia-se, hein? Não sei porquê. Em todo caso, é o PayPal aqui para os nossos seguidores do estrangeiro. Bem, gente, na sequência eu estou disponibilizando os links da boutique do Cuesta, para você adquirir sua beca de conservador, o meu álbum de rock com letras de Mateus em parceria com o meu parceiro Renato Pop, meu amigo e parceiro. E aí, ó, o evento do dia 25, comemoração pelo aniversário de 15 anos do templo Shoshinkan e 1 ano
do Jardim da Felicidade. Aqui está o link vai para o Mochileiro Místico, e lá você vai ter as informações, endereço, tudo certinho para você, no dia 25, encontrar comigo e com os outros membros da Rap Science no Templo Shoshinkan, em São Paulo. E aí tem o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal, pedir o contato do Naldo. Naldo estive ontem lá, comer uma feijoada boa, e lá ele faz uma feijoada para mim especial, que ele põe um coentro em cima, coisa boa. A dona Rosa que fez, muito boa, né? Tomei uma geladinha, batemos um papo. Foi legal, foi muito legal. Aí tem o grupo do Cuesta no Facebook, o grupo do Cuesta no X, o Pravda Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Tá um endereço aí para você ir lá, conhecer o bar. Atenção, Denilson. Denilson, chamando Denilson, todos os carros. Próximo evento, o grande conflito. O que consta do texto bíblico, mas pouca gente vê. No sábado, dia 17 de maio de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas. No sábado, dia 17 de maio de 2025, às 18 horas, o grande conflito. O que consta no texto bíblico, mas pouca gente vê. O outro, que não consta no texto bíblico, foi um sucesso, meu. O pessoal ficou puto da vida, mas fazer o quê? Agora, para ficar mais nervoso ainda. O pessoal que já ficou puto com aquele, assista esse que agora o nível de putice aumenta. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e, como diria Sir Paul McCartney, até a próxima. Bye!